A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. A casa grande é branca e branda como a seda, acolchoada, fina e nobre como a renda. Mas aqui fora reina a lei da reprimenda, da palmatória nossa paga, nossa prenda. Caros, fortes, ricos e senhores, que suspirais pelas janelas dos amores, olhai por nós marcados por terríveis dores, de vós vêm nossas esperanças e temores. Os nossos corpos sendo mortos pouco a pouco, os nossos sonhos já desfeitos, todos loucos. Na casa grande há uma cruz numa parede. No coração de um negro há uma casa nova, sem palmatória, sem corrente obrigatória, sem mais senhores, todos são de todo amigos, e nas paredes não há cristos esquecidos. Nessa fazenda Deus é gente aproximada, é tempo inteiro, tarde, noite e madrugada, motiva encontro, comunhão e caminhada, faz liberdade ser bem mais que uma palavra. Os nossos corpos redimidos num momento, bem mais veloz que a luz de todo pensamento. A nossa vida é muito mais que uma fazenda. Nossos corpos redimidos num momento, bem mais veloz que a luz de todo o pensamento. A nossa vida é muito mais que uma fazenda. Os nossos corpos redimidos num momento, bem mais veloz que a luz de todo o pensamento. A nossa casa é muito mais que uma fazenda. Nossos corpos redimidos num momento, bem mais veloz que a luz de todo pensamento. A nossa vida é muito mais que uma fazenda. Com a graça de Deus, estamos iniciando este programa, nos deleitando com esta belíssima música interpretada pelo cantor sacro Gladir Cabral. Este momento é um momento em de se pensar como a família é importante. Aliás, hoje celebra-se o Dia da Família e da Justiça. E nós que fazemos o programa Opção para a Vida, lembramos a todos que desde o Éden, o primeiro lar, a primeira família estabelecida por Deus foi de unir um homem e uma mulher, macho e fêmea. E ali o Senhor disse: crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. A família, mais do que nunca, nesses últimos séculos, está sendo bombardeada, está fadada a ser destruída por causa das ideologias de gênero. Infelizmente, o pecado está cada dia que passa destruindo toda a obra estabelecida pelo Criador desde o Éden. Lamentamos porque isso tem trazido
muitas dificuldades para que a família, na contramão dessas ideologias, possa ser preservada. E eu louvo a Deus, porque ainda assim existem famílias que estão testemunhando aquilo que Deus estabeleceu. O que Deus uniu, não separe o homem. Logo mais estaremos ouvindo a continuidade desse estudo sobre Atos do Espírito Santo, Atos missiológicos, no livro de Atos. Estudo este que nós estamos realizando em nossa igreja, pregando também, inclusive, no dia de missões. Não perca, portanto, continue conosco. Mas antes, gostaríamos de fazer uma oração. Pai, obrigado por este dia, por esta manhã, quando estamos encerrando a primeira semana do ano novo, que o Senhor está nos presenteando. Obrigado por essa oportunidade. Fala-nos ao coração através da explanação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a continuidade desse estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nos versos 4 aos versos 12, observem o que aconteceu nessa primeira investida, nessa primeira ação missionária. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Preste atenção a essa expressão, que era homem inteligente, mas sendo enganado por um falso profeta. Interessante, né? Este, tendo chamado a Barnabé e a Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul, todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. O procônsul era um homem inteligente, mas estava sendo enganado e guiado por um falso profeta chamado Elimas, o mágico. A conversão, meus irmãos, é fruto do trabalho missiológico. É também confirmação do Espírito Santo, que se responsabiliza em enviar, manter e sustentá-los no campo. Nos versos 6, 7 e 8, está claro o que aconteceu. Um homem importante, um procônsul, uma autoridade na cidade, estava sendo enganado, como hoje nós vemos muitas pessoas de uma cultura, um QI elevadíssimo, professores de faculdade, PhD, gente formada, mas sendo enganados pelo pai da mentira, porque crê em horóscopo, crê em duendes, crê em médiuns, crê em cartão, em búzios e tarôs. E essas pessoas são pessoas tidas como cultas, ensinando nas universidades, enganadas pelo espírito do erro, do engano e da mentira. Essas pessoas precisam de conhecer a verdade, que é Jesus. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se depois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este homem, procônsul, estava sendo explorado, enganado por um indivíduo chamado Elimas, o mágico, falso profeta, alguém que não é legítimo. E hoje o mundo está cheio dessa gente infiltradas na igreja.
Sérgio Paulo, esse procônsul, estava sendo enganado. Mas no momento em que ele ouviu a palavra de Deus, através do apóstolo São Paulo, nos diz o texto, então o procônsul, vendo o que sucedera, o sinal que havia, que Paulo havia amaldiçoado, ele ficara cego por algum tempo, o homem creu no que viu, porque há pessoas que para crer tem que ver primeiro. Outros creem sem precisar de ver. Esse homem, como era uma autoridade, tinha que ter um sinal, para que ele abrisse os olhos e visse que estava sendo enganado por um salafrário, por um mentiroso. E ele então, quando ouviu, diz o texto, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Conversão. Dos versos 12 a 15, eu não vou comentar. Aliás, dos versos 16 a 41, desculpem, eu não vou comentar, porque é muita coisa que aconteceu. Mas só para vocês lembrarem, nos versos que nós estamos aqui meditando, principalmente dos versos 6, 7 e 8, Paulo encontrou esse indivíduo, pregou o evangelho para o procônsul Sérgio Paulo. Este abriu os seus olhos, abriu o seu entendimento, abriu o seu coração. Dos versos 12 a 15, nós vemos que havia fome deles de ouvir a verdade e deixar de ouvir falsos profetas. E é isso que acontece quando o homem se converte. Se ele era espírita e ele lia o evangelho segundo Allan Kardec, ele agora vai ler o evangelho segundo a palavra de Deus, segundo a verdade. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do engano, da mentira. Errais, disse Jesus, e não conheceis as Escrituras. Nos versos 12 a 15, diz a palavra de Deus que o procônsul ficou maravilhado. No verso 13, 14 e 15 diz: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Nós queremos ouvir a verdade. Nós estamos cansados de ser enganados. É como na política. Estamos tão decepcionados com os nossos políticos que a gente não acredita mais em ninguém praticamente. São poucos, são raríssimos aqueles que você ainda pode depositar uma fezinha. Que seja um homem que respeite as leis, que respeite os direitos de ir e vir dos cidadãos. Isso é coisa rara hoje em nossos dias, e principalmente no nosso país. Detentores da lei estão decepcionando, rasgando a nossa Constituição. Isso é uma vergonha para a nossa nação. Isso é uma vergonha para o nosso país. Isso é uma vergonha para o nosso povo. Porque esses homens eram para ser detentores da verdade, mas estão sendo hoje... há uma inversão de valores, detentores da mentira, do engano, do engodo e da falsidade e de falcatruas. Não podemos aceitar isso como cidadãos e muito menos como cristãos. Foi o que aconteceu com esse procônsul Sérgio Paulo. E aí vocês vão ver a exposição da palavra e a explanação do querigma, a proclamação do evangelho, o didaquê, o ensino da palavra, são palavras gregas. Querigma significa proclamação, pregação. Didaquê vem da palavra didática, ensino, instrução. E o povo precisa realmente de ter alguém que abra os olhos dessa gente que está cega, como aquele Elimas o mágico ficou cego. Ah, meus irmãos, o querigma, o didaquê, é que leva as pessoas ao conhecimento das Escrituras e a encontrarem a verdade. Repito o que eu já disse anteriormente: não é conhecimento filosófico, sabedoria humana que leva as pessoas, o indivíduo, a Cristo, mas conversão. Oitava estratégia: discipulação. Discipulação. Nos versos 40
e 7, eu estou pulando um pouco para a gente não se delongar muito. Diz o texto: porque o Senhor assim nulo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Isso é discipulação, isso é chamada, isso é vocação. O Espírito Santo, repito, chama, vocaciona, prepara, escolhe, porque a obra de Deus é realizada por aquele que é quem vocaciona, quem constitui, quem chama, quem designa e lhes dá autoridade. Então, essa oitava estratégia, nós vamos encontrar Paulo discipulando Timóteo, como nesta noite nós falamos aqui, enquanto consagrávamos a criança. Timóteo era filho na fé do apóstolo São Paulo, foi discípulo dele. Barnabé também, um casal abençoado lá em Roma. Áquila e Priscila, que houve um momento que até ofereceram a cabeça para ser degolada, para salvar a vida do apóstolo São Paulo. Isso é missões, como a gente agora mesmo tem ouvido através de informações informações noticiosas, que tem pessoas agora mesmo que estão tendo suas cabeças decepadas por causa do nome de Jesus. Templos estão sendo incendiados por causa do nome de Jesus. E não pensemos nós que nós estamos isentos. Precisamos de orar muito pelo Brasil, que a gente está sujeito a nos encontrarmos como uma segunda Venezuela. Precisamos de clamar, orar e jejuar com a cara no chão, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Nona estratégia, e aqui é um assunto muito polêmico, e eu vou apenas dizer porque eu acredito assim. Eu aprendi assim, com o meu primeiro pastor, com o meu segundo pastor, e no seminário onde eu estudei: predestinação. Você pode até ficar meio impactado agora, o que esteja em casa me assistindo, mas vamos para os versículos 48 e 49. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido predestinados para a vida eterna. Eu não posso dizer que essa palavra aqui não está falando de predestinação, a não ser que eu queira tapar o sol com a peneira. Mas aqui está falando de predestinação, e eu creio sim em predestinação. Vou repetir o texto: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido predestinados para a vida eterna. Verso 49: e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Aí você diz assim: pastor, então a gente se é predestinado, não vamos mais pregar o evangelho? Não, pelo contrário, eu posso estar pregando para alguém que vai ouvir a palavra de Deus e vai se cumprir aquilo que Jesus disse: muitos ouvem o evangelho para a sua salvação, mas muitos ouvem para a sua própria condenação. Eu não sei quem é que está predestinado, eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou mostrar, eu vou tentar abrir os olhos. Aqueles que abriram foram predestinados. E aí você diz: e os que não foram predestinados, pastor? Já estavam condenados. É isso que nos diz João 3, 16 a 19. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê? Quem não crê já está condenado. Deus não está sendo injusto, porque eles já estavam condenados mesmo, por serem de corações endurecidos, que não deram ouvidos à voz de Deus, através dos profetas, através dos pastores, através dos missionários, através do Espírito Santo usando a igreja. Então, predestinação, podemos dizer que é uma das estratégias do Espírito. E a última, terminando, a última estratégia, por incrível que pareça, é preciso haver perseguição. Tem que haver perseguição. Não foi diferente o que aconteceu com Jesus. Não foi diferente o que aconteceu com os apóstolos Paulo e o próprio Pedro, Tiago, Estevão. No capítulo 8 nós vemos que a igreja foi dispersa porque se levantou uma grande perseguição sobre a igreja. E a igreja cresce quando ela é perseguida. Quando não há perseguição, nós nos acomodamos, ficamos acomodadíssimos.
Passamos a nos comportar como cristãos de classe A. Passamos a nos comportar como cristãos apenas assistente de meros cultos de adoração e de louvor a Deus. No capítulo 50, isto é, no versículo 50 a 52, terminando, versículos 50 a 52, e eu termino com essa citação aqui, do capítulo 13. Mas os judeus instigaram mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território, e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Transbordavam de alegria em meio à perseguição. Paulo diz, escrevendo numa outra parte da Escritura: quando eu penso que estou forte, eu sou fraco. Quando eu penso que sou fraco, sou forte. Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, das perseguições que ele sofreu, das lutas, dos perigos de morte, fome, nudez, tudo está lá. E se você for ler a carta do escritor sagrado aos Hebreus, depois, antes do capítulo 12, que ele fala dos heróis da fé, a princípio ele fala sobre pessoas que realmente honraram, glorificaram o nome do Senhor, numa posição muito privilegiada. Mas ele fala também, diácono Genildo, de pessoas que pagaram com a vida, ao ponto de alguns serem encerrados pelo meio, com alegria. Com alegria, porque estavam morrendo por uma causa justa, por alguém que deu a sua vida por eles, alguém que deu a sua vida por nós. Eu queria que você pensasse, depois desse sermão, eu orei essa semana e Deus me falou no coração que eu tinha que falar isso para vocês, como falou o meu coração. Eu creio que o Espírito Santo falou também ao vosso. E eu quero terminar essa pregação citando 5 pensamentos que estão inseridos nessas 10 estratégias. Primeiro pensamento, saia daqui hoje com esse pensamento na sua cabeça, e isso vai ser muito importante. Muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos dobrados. Quem disse isso foi um autor desconhecido. Eu vou repetir: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos dobrados. Segundo pensamento, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Quem disse isso foi David Livingstone. Eu vou repetir. Segundo pensamento, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Terceiro pensamento, o único entre os 12 apóstolos não tornou-se um missionário porque veio a ser um traidor. Simplesmente isso. Judas, ele simplesmente optou por trair Jesus. Por isso ele foi considerado que não fazia parte do colégio apostólico. Quarto pensamento, se Deus o deseja trabalhando no campo missionário, seu dinheiro, nem as suas orações jamais poderão ser substituídas ou aceitáveis. Eu vou repetir este quarto pensamento. Se Deus o deseja trabalhando, preste atenção que é uma realidade fundamental você fazer, você tentar traduzir isso aqui. Eu vou repetir o texto. Se Deus o deseja, você está chamado, escolhido, separado, Deus tem uma obra para você realizar, mas você se nega de ir, é isso aí. Se Deus o deseja trabalhando no campo missionário, nem o seu dinheiro,
nem as suas orações jamais poderão ser substituídas ou aceitáveis pelo fato de você ter se negado a ir, ouviu o que Jesus tinha para você fazer no campo. Essa lição. E o quinto e último pensamento aí eu quero dar como ilustração. Quem disse essa quarta expressão foi John Hudson Taylor. Mas eu quero ler a última consideração desses pensamentos. Eu quero deixar com o mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo. Ninguém melhor do que Ele poderia dizer isso, para que eu e você saíssemos daqui dizendo: meu Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho um compromisso com a obra missionária, eu tenho um compromisso com o teu reino, eu tenho um compromisso como membro do corpo de Cristo. Eu não posso fazer vista grossa, eu não posso dar as costas, eu tenho que realmente me dedicar, me doar. No capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, versículos onde Jesus fala: olhai para os campos que já branquejam para a ceifa. Olhai, vede os campos que já branquejam para a ceifa. Os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque na verdade a seara é grande, é imensa, porém são poucos os obreiros, porque hoje há muitos aventureiros. Que nós saímos daqui, meus irmãos, mais convictos de que Deus confiou a mim, a você e à igreja realizarmos a obra missiológica. E essas estratégias que nós ouvimos, elas não podem deixar de serem respeitadas, consideradas ou honradas. Amém? Amém? Fiquemos em pé e vamos orar. Senhor amado, diante dessas verdades e dessa realidade da igreja da Antioquia da Síria, que levantou-se, que foi realmente levantada pelo teu Espírito Santo para enviar missionários, e eles oraram, e eles jejuaram, e eles tiveram a unção dos profetas, dos mestres que instruíam, eles foram enviados. Eles também tinham, Senhor, nos seus corações a chama acesa, ardente nos seus corações, de ganhar almas para Cristo, porque para isso a igreja está aqui, não para ser uma sociedade que agregue pessoas que tenham um mesmo comportamento social, mas que sejam transformadas, regeneradas, tenham nascido de novo, sejam novas criaturas. Como nos diz a tua palavra, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Eu te peço, Senhor, que tu trabalhes no coração dos teus filhos também, para que eles contribuam para a obra missionária. Nós temos muito o que fazer, o campo é o mundo, Senhor, e nós temos que alcançar, como diz a tua palavra, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós reconhecemos, Senhor, quão falho temos sido, como nós temos pecado contra ti, porque não temos tido essa visão, a começar quando nós negligenciamos a entrega do dízimo, que não é nosso, é do Senhor, pertence a ti, para que haja manutenção na tua casa, para que a tua obra seja realizada, para que o evangelho seja proclamado às muitas nações, como nos diz a tua palavra. Pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Abençoe-nos, portanto. Confessamos e reconhecemos o nosso pecado, que muitas vezes, Senhor, nós somos negligentes, não temos tido essa visão como deveríamos ter. Portanto, nós te pedimos, em nome de Jesus, trabalha, Senhor, nesta hora, após esta mensagem, aos que estão aqui presentes e aos que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.